mais um episódio do nosso podcast Papo Empresarial Domcast. Eu estou aqui hoje com uma convidada que já esteve nesta cadeira na temporada passada, falando sobre financeiro. E como financeiro nunca é demais falarmos, ela retornou para que hoje a gente converse sobre o caos financeiro que está rondando as empresas do nosso país. Carol, Olá. da NM Gestão Financeira, seja bem-vinda de novo. Muitíssimo obrigada, é um prazer estar aqui de volta, né? Aqui falando um pouquinho mais de financeiro, que é um assunto importantíssimo para todo mundo, quem nunca Geral. passou, quem nunca passou por um aperto, por um perrengue financeiro, né? Total. Muitas empresas passam, muitas. E o caos tá grande, né? Tá. Eu estava aqui nos bastidores conversando com a Carol, falando sobre, né, a empresa dela, enfim, os clientes e tudo mais, e realmente está caos, e ela balançando a cabeça. Sim, está caos. Sim, tem empresa fechando suas portas por causa do financeiro, que não tem gestão, não tem planejamento. Bora falar sobre isso, Carol. Me conta aí como é que estão. Como é que está 2025 na NM? Gente, 2025 na NM cheia de mudanças, repleta de mudanças, um ano assim maravilhoso, começando muito, muito bom. A gente está com novas perspectivas, novas parcerias e assim, tudo que é de verdade volta, sabe, Lu? É verdade. Então, o mundo dá muitas voltas e algumas parcerias que a gente tinha, inclusive, dado um tempo, hoje já estão voltando, estão vindo aí pra gente, tá trazendo muita coisa boa e a gente está podendo ajudar muita gente. Eu falo, gente, que ter um BPO financeiro é vida, né? Eu, quando eu estou fazendo as minhas consultorias, e principalmente quando a gente começa a falar da gestão financeira, eu sempre falo, tá difícil, tá complicado, não dá para fazer sozinho ali com a sua equipe, contrata um BPO financeiro para te ajudar, né? Porque é essencial. Quando a gente tem a visão, né, a gente consegue prever algumas coisas. A gente consegue dar aquele jeitinho, sabe? De resolver, de correr atrás. Mas quando não se tem essa visão, você fica no escuro. Aí você fica achando que a rotatividade de dinheiro quer dizer lucro na sua empresa. Foi até um dos posts que eu fiz esses dias, né? Perguntando, será que você só tem movimentação de dinheiro ou você tem lucro de verdade? Né? Porque tem empresas que não sabem quanto que está lucrando, por quê? Tem muita entrada, mas ao mesmo tempo tem muitas saídas também e não faz essa contrapartida, não sabe, não analisa. Então, mais do que planejar, é analisar, olhar os números de verdade. Desculpa. Os meus alarmes. E deixa eu te perguntar uma coisa, eu acho que é até uma dúvida minha. A empresa, quando ela chega para procurar você lá, para poder organizar o financeiro, é desde o planejamento até a execução? Isso acontece? O que acontece no BPO? O BPO, ele não faz muito o planejamento. Entendi. Né? Porque aí já é consultoria financeira, já é... O que o BPO faz é o dia a dia, é o acompanhamento da operação, né? E, no final, a gente consegue fazer a demonstração dos resultados, mostrar ali os principais indicadores e, a partir dali, ele também tem como ter uma previsibilidade, tem como ter dados para que ele trabalhe e atue no planejamento dele. Né? Então, porque sem esses dados, como é que você vai saber? Como é que você vai saber qual vai ser o custo da tua empresa daqui a 1 ano, 2 anos, se você não tem esse controle, se você não tem essa organização? Então, no BPO, a gente faz a organização das agendas financeiras, a gente trabalha ali mostrando para o cliente o dia a dia, o que está acontecendo no dia a dia. Né? Nos nossos agendamentos, por exemplo, ontem foi dia de agendamento. A gente já demonstra, já fala, essa semana vai ter isso para pagar, já está tudo agendado. O saldo que tem previsto é esse na conta. Talvez precise de aportes, caso não tenha nenhuma venda, caso não tenha nenhuma entrada de dinheiro. Né? Porque como as pessoas dependem muito das vendas, algumas empresas que não são de receita recorrente, precisam aí ficar à mercê do que vende, né? Claro. Então, não tem uma previsibilidade. Mas a gente, pelo menos tendo ali o controle do a pagar, a gente sabe exatamente o que ele vai precisar naquela semana. Então, aí dá a possibilidade dele poder correr atrás, dele poder fazer alguma venda, tirar de algum investimento,
né? Porque muitas empresas estão aderindo aí ao investimento, já que tem vários tipos de investimento, aqueles que você pode tirar antes de um mês, né? Para render ali um pouquinho. Então, tem todas essas saídas, mas tem que fazer o controle diário, até para você fazer o seu planejamento, porque não tem como você, sem saber o que está acontecendo de verdade. Ah, eu acho que é isso. Não tem como ficar no achismo. Eu estava até falando para uma cliente esses dias, que ela virou e falou assim, não, eu sei tudo que acontece, e aí as minhas retiradas não é o problema. Eu falei, mas assim, Como não? eu vejo que tem gente que tira ali 1.000, 2.000, eu tive clientes que falavam que não, a minha retirada é 15 mil por mês, e quando a gente ia olhar era 80. Né? Porque vai tirando 1.000 aqui, 2.000 pro dentista, 3.000 pro não sei o quê, e aí daqui a pouco quando você vê... Isso acontece muito? Acontece. A pessoa achar que tira 15, 12 mil reais, porque ela está tirando ali no dia a dia, uma coisa aqui, uma coisa ali, paga um almoço, né? Paga alguma coisa no final de semana. E aí, quando chega no final, gastou mais de 30, 40. É muito sério isso. Né? Porque acha assim, é menos de 1.000, não importa. E faz a diferença, porque se você gasta 1.000 todos os dias do mês, são 30 mil. 30 mil no mês. E você olhando isso diariamente, com certeza você consegue ver alguns sinais ali que vão levando a empresa para uma crise financeira, né? Sim. Não tenho dúvida disso. Sim, Quais são esses sinais ali diários que você vai vendo e como que você fala isso pro seu cliente? Os sinais são o seguinte, não é no dia a dia, a gente faz a avaliação do mês, né? Então, se ele começa a ficar muito no negativo, ou muito próximo ali do ponto de equilíbrio, a gente já começa a ligar o alerta, não tá sobrando, né? A gente precisa fazer reservas, a gente precisa ter ali uma gordurinha para que ele possa se preparar até para o período sazonal. Sim. Né? Tem empresas, a gente tinha uma empresa de açaí que ela tinha ali novembro, dezembro e janeiro que tá chovendo e que come açaí na chuva. Lógico que tem gente que gosta, mas né? diminui bastante, Diminui né? muito. Consideravelmente. Exatamente. Por exemplo, pro mês de agosto e setembro, a gente está falando de Brasília. Um mês de agosto e setembro que é muito quente, com certeza dá uma diferença para janeiro, né? Com toda certeza. Então, a mesma coisa do pessoal que mexe com infoproduto. Quando eles estão acertam a campanha de marketing, eles vendem muito. Mas aí passa lá 2, 3 meses, está vendendo muito, de repente dá uma queda. Né? Lógico que infoproduto, quando ele já tem aí uma experiência, eles já vão identificando isso com muita rapidez. Mas a gente tem, inclusive, clientes que são dessa área, que ainda tem esse problema dessa, sabe? Tem hora, o momento que está lá em cima, vende, e daqui a pouco as vendas começam a cair. E aí tem um deles que tem vários produtos, mas todos os produtos meio que derivados do mesmo, e a gente conversando esse mês sobre o que fazer a partir de agora para melhorar, né? Porque eles tinham uma meta e essa meta foi batida, e depois que ela foi batida por um tempo, ela começou a diminuir, foi diminuindo, e aí eles vendem bem, mas ainda não tão bem como eles queriam estar vendendo. Então, agora, o que a gente precisa fazer? Criar novos produtos, né? Porque aqueles produtos já saturaram o mercado, apesar deles venderem bem. Eles ainda vendem bem, mas não estão dentro da meta do que eles querem. Então, agora vamos procurar outros produtos, vamos desenvolver novos livros, vamos desenvolver novos conteúdos para que possam vender. Né? Então, para tudo tem uma solução, desde que seja diagnosticado no momento certo. Porque já chegaram várias empresas que estavam no sufoco e deixaram o BPO para o último tempo, os últimos minutos do segundo tempo. Aí já não tem mais como, que a gente detecta. Não dá pra fazer milagre. Não. A gente fala que não dá pra... Como qualquer área da gestão do negócio, né? Exato. Não dá para fazer milagre. Você chegar aqui e querer que amanhã esteja tudo resolvido. Porque assim como quando há alguma mudança na empresa, né? Teve mudanças na NM que eu tive que ajustar. Ao invés de estar com uma sala grande, fui para um cowork. Tem que ajustar. E quando é ajustado no tempo certo, a gente consegue recuperar. Mas quando você está ali, está vendo a bola de neve crescer, e você não toma nenhuma atitude e acha que vai vir algum salvador e te salvar, não vai. O salvador é você quem criou a tua empresa, você quem criou o teu produto. Então, a mentalidade tem que vir mudada do CEO, de quem está à frente, né? E muitas vezes a pessoa fica, não, agora vai dar certo, né? E aí não busca ajuda, às vezes por vergonha.
Eu vejo que tem muita gente que tem um orgulho muito forte, assim, né? E aí não quer procurar ajuda, acha que é fraqueza, né? E às vezes não é. A gente precisa pedir ajuda. Às vezes a gente Não, precisa... e resistência também, né? Por exemplo, assim, eu vejo que tem muitas empresas, muitos empresários que têm resistência com relação a entregar seus números. Tem muita gente ainda, não tem ou não? Tem. Que fica captando aquilo ali, centralizando aquilo para ele. Tem. E não, eu não confio em ninguém, eu vou fazer aquilo ali. Mas não é nem não é que não confia. O que eu já percebi é que a pessoa, às vezes, ela tem uma necessidade de ter tudo ali na mão dela, que para ela é a zona de conforto dela. Sabe? Ali eu tô confortável. Não, mas eu já sei tudo que eu tenho para pagar. Não, eu já sei, tá tudo certo. E tá tudo bem para quem quer fazer desse jeito. Tem gente que cresce desse jeito. Tem gente que eu já ouvi assim, não, meu pai fez milhões assim, ele trouxe essa empresa até hoje, aí eu só vou continuar. Mas aquela mentalidade lá de trás já não cabe mais hoje. Não cabe mais. E eu falo que assim, não cabe mais dentro de um processo de pós-pandemia, onde ninguém esperava nada daquilo que aconteceu, né? Eu sou muito, sempre fui, hoje em dia eu estou muito mais nessa linha das reservas financeiras, porque você sabe e quando a pandemia chegou, quem tinha uma reserva financeira passou pela onda, surfou a onda e de boa ficou. Pode até fazer investimento nessa época. Pode, porque aí tinha mais facilidades, né? Criar estrutura para o online, criar, né? E crescer mais. Quem não tinha, se afundou. Então, essa mentalidade de uma empresa que sempre foi assim e vou continuar no mesmo modelo porque ela não prospera. Eu tenho para mim que não prospera. Não tem um caminho, né? Eu já ouvi de clientes, assim, eu te falar assim, vamos separar, né? Porque você tem vários CNPJ, não vamos bagunçar entre o CNPJ e o outro, né? Não, mas espera aí, para tudo. No final das contas, vai para o bolso, vai para qual bolso mesmo? Vai para o seu, mas aí se você quiser fazer toda a confusão e ter que pagar depois uma multa por causa disso, aí o dinheiro, o bolso também é seu, né? Não é muito o problema meu, só estou falando o que acarreta. E às vezes as pessoas, por ter esse hábito, é igual cigarro, é igual vício. São hábitos, né? São hábitos que você vai criando e dependendo da idade ou dependendo da cabeça, nem idade mais, eu não falo mais idade, porque hoje a gente vê pessoas que são mais velhas, super antenadas, super aí dentro querendo aprender sobre tecnologia, se desenvolvendo. E às vezes a gente vê gente mais nova que não é a praia, que não é isso, que não gosta. Apesar de estar no mundo que hoje tudo é isso, mas tem muita gente que é assim. Né? Então, é a questão de desenvolver hábitos. E tantos cursos que tem aí, né? Tantos workshops para a gente se desenvolver, para a gente poder melhorar algumas coisas internas nossas para que a gente consiga fazer todo o externo. Né? Porque às vezes tem muito disso, do interno não tá tão preparado e aí quando você se depara e principalmente quando vem as adversidades, porque toda empresa passa por adversidade, toda empresa passa por desafios, não tem como. Aí... Até porque ela tem a ver, ela tem que lidar com o externo, né? Quando a gente fala de sazonalidade, de tempos de sazonalidade, existe ainda muita empresa que sabe que tem que fazer o seu planejamento e mesmo assim não faz? E é pego de surpresa ou não? Tem, né? Não é pego de surpresa. Não, pego de surpresa não é, porque a pessoa já sabe, né? A pessoa já sabe, já tá ali, por mais que ela às vezes não quer ver o que está acontecendo. Mas ali já está bem... Eu já tive empresa que entrou só para falar, assim, teve uma que saiu agora, mês passado, por exemplo. É um médico e ele estava assim, nossa, eu sei que não dá para ter lucro nisso aqui, mas eu preciso de um demonstrativo de que isso realmente acontece. Né? Para eu colocar aqui na minha cabeça, eu quero ver se é uma impressão minha, porque eu já botei não sei quanto de dinheiro aqui dentro e não está rodando. E aí, quando eu fui olhar, que eu demonstrei, ele falou, realmente, você tá vendo aí. É o que eu falei, não tem como. Peguei 3 meses para trás, né? Fiz a demonstração, ele não tem a menor capacidade. Tipo, o fixo da empresa
estava sobressaindo muito, apesar de ser mês de dezembro, o pessoal tá viajando e tudo, mas já estava assim, numa situação onde o dinheiro que ele tinha que injetar era muito maior do que o que estava entrando, né? E aí ele tinha reservas? Tinha reservas, mas aí as reservas vão acabando. E tinha mais de 2 anos que ele estava injetando dinheiro no negócio e não estava vendendo. Mas porque não vendia? Não estava vendendo. Vendia pouco. Vendia muito pouco. Então, era uma clínica de estética que precisava ter ali, no mínimo, uma organização de agenda. E aí, não tinha desde a organização da agenda, né? Porque quem atendia em outros hospitais, atendia outras coisas. E aí, a clínica ia ficando assim, não, se der, eu venho atender, entendeu? Então, foi mais ou menos isso que eu entendi que aconteceu. Porque foi muito pouco tempo. Foi só para ele entender mesmo. Deixa eu ver como é que estão os números. Eu quero só saber se eu continuo daqui para frente, se agora vai, ou se porque ele já estava há 2 anos, já tinha colocado mais 600 mil reais no negócio e não estava vendo retorno. Né? Tem coisas que... É uma loucura, né? Porque não depende só do financeiro, depende do local que você está. Depende de tudo, gente. Depende do tipo de serviço que você... Do porque, negócio, né? assim, falar de níveis, a gente tem N níveis de todos os tipos de negócios, né? Para várias faixas da sociedade e tudo. E todos eles vendem, todos eles são passíveis de venda, mas se você não está no lugar certo, com as pessoas certas, você não vai sair do lugar. E é engraçado, porque assim, as empresas, elas tendem a, obviamente, isso é claro, olhar para o dinheiro, porque eu invisto muito, não tenho retorno, só tenho prejuízo e tudo mais. Mas quando você entra no financeiro, que são só números, aquilo ali te mostra que é muito mais amplo, né, o processo, que você tem que olhar para um todo, para uma gestão inteira, né, do negócio. Tanto que quando a gente pega uma empresa que ela está começando a entrar em crise, que dá tempo de diagnosticar, né, que dá tempo da gente ver e falar, aqui agora, se você cortar um pouco aqui, vai começar a sobrar mais. E talvez você não precise investir tanto nisso aqui agora, e investir talvez mais em marketing. Né? Mas vocês fazem isso? Dá uma dica, né? Que assim, a gente já vê muitos cenários, né? É fácil. Foram várias empresas que já passaram pela NM, de vários setores. Então, hoje é possível que a gente converse e fale, talvez você precise de ajuda nesse contexto aqui e melhorar essa parte, porque é só isso que você precisa melhorar para você... E aí a pessoa vai atrás, lógico, não sou profissional de todas as áreas, eu não atuo em todas as áreas, mas quando a gente percebe, aí a pessoa vai lá, ela procura ajuda, ela procura o profissional que pode ajudar ela nesse termo e aí desenvolve. O problema é quando espera muito tempo para procurar ajuda e não tem mais como. Você já teve algum caso desse na sua empresa? Já. De que estava caótico ali o financeiro e a pessoa deu um up, virou a chave? Já. Principalmente o pessoal que veio da pandemia. Né? A gente teve escolas, daycares, que realmente já estava assim... não conseguindo pagar o pessoal que tinha ficado ali, estava fazendo acordo, tinha diminuído mais de 60% do quadro de funcionários, né? E assim, sendo processado porque não estava conseguindo pagar. Então, logo depois que passou a gente pegou 2021. 2022 já melhorou assim 25%, 2023 eles começaram a bombar, 2024 já começaram o processo de franquia do negócio para poder colocar, expandir, entendeu? Que legal. Essa foi uma empresa muito legal de ver assim o tanto que eles foram desenvolvendo, apesar de a gente ter pego ela assim muito complicada, numa situação bem delicada. Eu acho que, assim, quando a pessoa tem a convicção de que aquele negócio vai dar certo, o negócio faz acontecer. E aceitar fazer as mudanças, né? Aceitar que, assim, poxa, agora eu não posso fazer essa extravagância, agora eu não posso fazer essa reforma. É isso que eu ia falar, porque, assim, por exemplo, essa questão do Prolabore. O Prolabore, ele é uma... deixa eu falar a palavra. Ele é uma palavra-chave dentro de uma DRL, né? Dentro de um balancete, dentro de uma planilha financeira. E a forma como as pessoas olham para um Prolabore é uma coisa muito engraçada, né? Porque eu já vivi muitas experiências disso.
de gente tirando né, sem ter controle nenhum, não determinando e determinando precificando aquele prolabore de uma forma errada também, né? Isso deve existir muito lá no seu negócio. Existe. Hoje eu recebi, porque hoje eu tô com... O que aconteceu, Lu? Nesse meio termo eu desenvolvi um produto. Não falei nada ainda para ninguém, só tô falando diretamente com quem eu tô conversando, mas em primeiro lugar eu vou falar aqui para vocês. Mas eu desenvolvi um BPO White Label para contabilidades. Porque eu via que as contabilidades estavam tentando fazer BPO, estavam fazendo de maneira errada, não conseguiam, e eles estavam perdendo clientes de contabilidade por causa do BPO. Porque eles estavam fazendo BPO errado. Né? Porque para ter o BPO, você precisa de processos. A contabilidade funciona de uma maneira diferente. Então, você pegar um profissional contábil e falar, não, se vira aí, faz o BPO. E é o que estava fazendo. E fazer BPO é diferente de uma DRE, é diferente é diferente de contabilidade. É diferente de contabilidade. Outra coisa, a gente lida com dia a dia. Juntos, mas é diferente. É muito processual. Então, eu estava conversando com um dos contadores que a gente está fechando parceria, e ele falou, Carol, o problema é que o BPO, ele é totalmente processual, todos os dias precisa ser feito. E aí acaba que a contabilidade está acostumada com aquela história de fazer no imposto, não sei o quê, e aí não dá certo. E aí eu falando hoje com uma das contabilidades também, que ela virou e falou assim, não, Carol, mas é porque aqui o BPO já está acontecendo e aí talvez a cliente não pague a implantação. Eu falei, eu até abro mão da implantação, né? Mas a mensalidade eu não tenho como. Aí ela ficou assim, sabe por quê? Porque eu tenho custos. Então, eu tenho um custo com plataforma, eu tenho um custo com isso. Então, para eu começar o BPO, eu já começo ele com custo. Então, não tem como. E você tem que aprender a falar não para essas coisas, porque senão você abre mão e aí esse mês acumula para o próximo, que acumula para o próximo e que vai virando uma bola de neve. Então, é um cliente que vai entrar e que, só no próximo. Não, eu tenho um custo agora. E explicar isso para o cliente, muitas vezes, ele compreende. Antes eu ficava assim, eu não vou cobrar a taxa de implantação. Quando eu falo da taxa de implantação, quando eu falo que o meu maior ativo está ali dentro da implantação, que é eu operando a parte inicial, introdutória do onboarding, tudo ali acompanhando para que a coisa... Só te cortando um pouquinho, esse projeto, a operação dele é com você? Eu entro dentro da contabilidade com o BPO e aí a gente vai fazer... É um bracinho ali da contabilidade, né? Muito bom. A contabilidade vai... eu vou fazer toda a gestão. Eu viro uma coordenadora. A gente conversou isso no outro projeto, na outra temporada. É o melhor dos mundos, porque um precisa do outro, gente. Exato. A empresa que entender que a contabilidade e o BPO juntos é o melhor dos mundos para a vida dela... Ela vai ter muito sucesso. Muito sucesso. Além disso, a contabilidade consegue enxergar melhor os números. Claro. E aí melhorar a parte de imposto, até fazer sugestão de tributação, de tudo isso, porque ela já tem o controle. Porque tem muita coisa do por fora, sabe aquele que a gente faz por fora? Total. Que aí a contabilidade não tem a visão e ela fica perdida. Né? E muitas vezes é muito fácil falar, a contabilidade não presta. Minha contabilidade não faz nada. Mas o que você entrega para sua contabilidade? Qual é o nível de entrega? Então, muito eu falo para meus clientes, o BPO depende muito da sua entrega. Então, a primeira conversa que eu tenho com o meu cliente, ela é muito clara. Desde o que eu preciso que seja este valor e ele tem este custo, porque isso envolve isso. Então, é tudo metrificado e mensurado, né? Porque tem a participação de tudo. Quando eu faço um white label desse para contabilidade, eu vou cobrir o custo de aquisição da contabilidade. Né? Então, a gente tem custos ali que a gente vem desde o começo. E a contabilidade, por já ser um serviço que ele primeiro faz, depois recebe, as pessoas não têm eles ficam assustados quando eu falo, não, a primeira mensalidade tem que ser paga. Não, mas aí hoje até uma cliente já estava fechando, aí eu falei, mas olha, eu sei que ela já está fazendo seu BPO, só que para eu fazer a implantação dela, ou então se ela quiser a gente começa em março, mas ela vai ter que parar o que está fazendo, porque ela vai largar a outra pessoa que estava fazendo o BPO, né? Vai parar com o BPO que está sendo feito pela contabilidade, e aí ela vai ter que esperar o processo de implantação. Então, ela vai continuar fazendo, ela vai fazer agendamento dela, ela vai fazer tudo, porque eu não posso simplesmente do dia para a noite pegar
E tem isso, o pessoal acha assim, ó, toma. É assim, não, a gente tem um processo. Tudo é processo dentro do BPO. Então, a gente tem um processo de implantação. Terminou a implantação, você me passou todos os dados, eu consegui entender o seu financeiro, roda que é bonitinho, sabe? Mas é isso que eu vejo também acontecendo quando o cliente contrata o financeiro interno dele. Ele não dá diretriz pro cara. Faz aí na tabela e me mostra. Mas é isso. É isso. Porque, e tem mais, quando a pessoa tá internamente, é pior. Porque ali ela tá, que é o que muita gente prefere ter um financeiro, às vezes interno, é justamente para ela poder fazer o controle. Porque quando ela tá com um externo, é mais difícil a conexão de eu posso controlar, não é? Ou não? Porque o que acontece? Quando você tá com muitas pessoas quando a gente entra às vezes na empresa que já tem um financeiro e que esse financeiro vai dar apoio pra gente, ele não entende que o que a gente está entrando é para agregar. A gente não está entrando para tirar trabalho de ninguém. Mas é porque, cara, se você é o financeiro, você no mínimo é o braço direito daquele cara que está ali. Da pessoa que está ali, com certeza. Né? Então, no mínimo o que você pode aproveitar para fazer quando está entrando no BPO é fazer esse negócio rodar tão bem que você vai agora andar com esse cara de mão dadas e vai colocar ali, mostrar para ele tudo que está acontecendo dentro da empresa dele. Né? Você vai poder ter outra função e talvez aconselhar melhor e ele vai até te ouvir mais. Ser mais estratégico, né? Porque se você entra com uma operação e você tem ali dentro da empresa financeiros também, é mais estratégico, né? Porque a pessoa vai estar ali no dia a dia. Porque vocês não estão no dia a dia. Vocês não estão no diário. Não. Né? Até para entender é mais difícil. E ali você também ter uma ajuda, eu acho que são ajudas mesmo, são parcerias que vão se formando, né? São parcerias. Eu tenho pessoas que trabalham dentro de clínicas, por exemplo, hoje, né? Hoje é dia de tributos, então é um dia mais corrido. Hoje é dia 20. Hoje é dia 20. Eita, hoje é dia 20. Lembrou aí? FGTS. Pois é, e aí tem clientes que, assim, Carol, verifica aí pra mim, por favor, porque eu tô achando que esse boleto aqui não foi via Play BPO, que é o aplicativo que a gente usa de troca de documentos. Aí vou lá, peço para os meninos puxarem, realmente esse daqui, mas tem como incluir porque é para hoje. Não, tem. Calma, né? Vamos incluir. Mas essa troca, imagina, se fôssemos, sei lá, inimigos da parte interna, isso não ocorreria. Entendeu? Essa troca não estaria acontecendo. E aí poderia atrapalhar o trabalho dela, porque se ela traz uma conta, ela não consegue comprar os insumos, não consegue comprar as coisas. E pra gente, poxa, tá atrasando o pagamento, entendeu? Eu tô contratando para não atrasar, mas a gente depende muito do interno. A gente depende muito do que vem lá de dentro. Né? E o interno diz muito sobre a cultura, sobre organização. Então, não é só o financeiro que lida ali com a questão do desenvolvimento da empresa, que é fundamental para saber se a empresa está quebrando ou não. É a cultura da empresa que vai definir isso. Porque a organização vem dessa cultura, né? Então, definir. E que muitas vezes não existe também, né? A gente enxerga, e eu enxergo muito empresas que realmente até começam, que dão certo, assim, que andam, não sei como, andam com dificuldade, né? E com muita reclamação mesmo. E que botam culpa no financeiro, né? Assim, não tá dando. O financeiro tá tudo errado, tá tudo dando... E quando você vai entrar para olhar o financeiro, são outras coisas. Outras vertentes. Que se conectam ali, né? Porque todo mundo se conecta em todo mundo numa empresa. Exato. Não tem jeito. Tem que andar junto. E tem que ter a parceria. O que eu vejo hoje, muitas pessoas falam, porque não tem braço, porque... E realmente, é uma parte difícil você ter pessoas engajadas no mesmo propósito, né? Mas existem pessoas que estão aí para isso, que elas querem estar, é só procurar. É só procurar não ficar contratando de forma errada. Eu vou contratar porque essa pessoa é filho de alguém que eu gosto e porque é a minha prima que está precisando de alguma coisa, que você vai tentar ajudar no final, você acaba sendo, como é que se fala? Você se prejudica. Você se prejudica. O tempo inteiro. Porque quando você entra nessa de colocar pessoas com você sem ser estratégico, sem analisar perfil, porque
parece que é muito modinha, porque tem que analisar perfil, porque tem... Não Gente, é modinha. não é modinha. Nunca foi. Nunca foi. Olha, eu vou te falar, nunca foi moda. Uhum. Hoje em dia, piorou de ser uma moda. Uhum. Na verdade, eu acho que é uma consciência, né? De verdade. Primeiro que um empresário que tem uma consciência de trazer para o seu negócio profissionais que possam te ajudar, e aí eu vou falar do BPO financeiro, junto com a sua contabilidade, é essencial. Uhum. Colocar todo mundo na mesma mesa e falar, olha, pessoal, agora, daqui para frente, é assim que eu quero. Uhum. E vamos tentar nos conectar aqui para que dê certo. Exato, entendeu? porque é uma parceria. Porque são parcerias. Funciona em Não tem estado de moda. parceria. Não então, tem moda. quando você, por exemplo, para trabalhar no BPO, tem um perfil. Tem que ter um perfil. No momento que eu desprezei esse perfil, deu errado. Deu errado. Deu muito errado. Talvez, assim, pela necessidade de eu ter que contratar muito rápido, e não, agora eu tenho que contratar, porque eu fiquei sem operação. Então, eu tinha que contratar rápido. Na hora que eu fiz isso, eu errei feio. E eu acho que uma das coisas que eu mais estou aprendendo é assim, cara, assumir que errei. Calma. Mas é importante isso, porque que lição que eu não aprendi? Né? Que mesmo no momento que a gente está ali na aflição de, eu preciso resolver isso, a gente tem que resolver com calma. Tem que parar e pensar muito antes de resolver as coisas. Porque tem um perfil determinado para trabalhar, porque não é todo mundo que gosta de fazer esse operacional que é cansativo. Uhum. Ele é repetitivo para todas as empresas. Ele é muito chato. Não. Eu começo as minhas palavras. Não, eu amo o financeiro, mas eu falo para empresários, empresárias, né? E eu sinto muito isso, assim, com relação ao olhar desses empresários para mim, no sentido de que chata. Lá vem ela falar de financeiro, de planejamento, de gestão. E eu sempre bato muito nessa tecla dessas 3 palavrinhas, porque sem isso não vai, o negócio não vai. Não vai para frente. Não acontece, gente. Nunca aconteceu. Eu já tive presente em algumas empresas que fecharam as suas portas e de você ver que falta organização no Prolabore. Por quê? Porque você entrar dentro de uma empresa, porque a empresa é minha, eu faço dela o que eu quiser. E eu entro dentro do meu financeiro e pego o dinheiro a qualquer hora. Isso é um desrespeito com a sua empresa, é um desrespeito com a pessoa que está ali prestando serviço. E é desrespeito com você mesmo. E é por isso gente, que quando me falam assim, é caro, Deus. ou alguém vira para mim, ou com a roupa mesmo que eu estava vendendo. Tinha uma loja tem uma loja que ela tá paradinha, mas tá lá. E aí tem pessoas que falam assim, tá caro, tá igual a roupa da Zara. Deixa eu te falar, a roupa da Zara tem costura torta. A roupa que eu trouxe, não, ela não tem, e ela é de uma qualidade que talvez não seja a mesma da Zara, só não tem o nome. Mas ela custa, e eu sei o quanto que custou. Então, assim, se você não sabe o quanto custa para alguém prestar o serviço, não diga que o produto do outro é caro. Não, e a gente vem, Carol, assim, eu venho numa sequência aí na temporada, falando e batendo muito na tecla de mentalidade. É mentalidade. Porque, assim, o empresário que gasta sua energia para abrir um negócio, hoje no Brasil, ele tem que ter uma mentalidade de empresário. Ele tem que ter uma mentalidade que eu preciso trabalhar sério por um propósito. Então, se eu abro uma loja de açaí, para que eu tô abrindo uma loja de açaí? Já começa ali. Porque eu vejo pessoas sendo motivadas por algo que é consequência. É o dinheiro. E aí não vai. Sabe, eu já ouvi muito isso e eu ficava muito brava. E a gente tá constantemente ouvindo isso nos nossos círculos. Porque parece que é o dinheiro que está em torno. Cara, o dinheiro é uma consequência do bom trabalho que você faz, né? Então, no momento em que tá tudo acertado, que o seu propósito está ajustado, que você consegue colocar o coração dentro daquilo dali, vai. Não pode ser chato falar de financeiro. Não pode. Gente, eu pego algumas empresas, né? Porque antes eu fiquei fora do operacional fazendo só comercial, na época que a INM estava ali no auge, com vários clientes, eu fazendo captação e tudo, me desconectei um pouco do operacional. Agora, com tudo que aconteceu com a nova reformulação e tudo, eu voltei para o operacional. Então, tinha dias agora nas férias, que meu filho estava de férias, nem estava comigo,
que eu começava de manhã, assim, depois que eu tinha minha rotina de manhã cedinho, ia para o escritório e ficava. Quando eu via, já era 2 horas da tarde e eu já tinha feito todas as empresas, tipo 8, 10 empresas, assim, ó, no estalar de dedos, completinha e satisfeitíssima de estar fazendo aquilo. Foi aí que eu me recobrei e falei assim, gente, não é isso mesmo que eu gosto? Não é isso? A minha paixão é essa mesmo, de trabalhar e fazer isso do jeito que eu faço? Então, Então não pode assim, ser chato. não pode Essa ser chato. paixão, na verdade, ela tem que ser desse empresário, né? Porque não é pegas falar, porque você tem que ter amor pelo que você faz. Porque hoje, também não gosto da palavra de ser empresário no Brasil é difícil. Eu não acho. Não. Porque você entra com um planejamento e um propósito, você vende, você paga seus tributos e você tem lá seu lucro. E o brasileiro é tão criativo. Então, assim, não tem como ser difícil, gente. Tem horas, assim, que, às vezes, os apertos, a ansiedade, a coisa de você estar querendo ver o resultado logo, atrapalham. Atrapalha. Né? Mas quando você tá ali, tá indo, tá vendo que a coisa tá fluindo, tá começando a dar certo, que você coloca, assim, realmente, você encontra o propósito, o amor, a paixão, a motivação que aquilo te dá para fazer. Por que você começou aquilo? Por que aquilo tudo é do jeito que é? Você fica assim, cara, as soluções vêm, a criatividade para fazer. Quem foi que imaginou fazer um BPO White Label? Não foi do nada, mas eu via. Mas foi do seu trabalho e da dificuldade que tem de ter essa conexão. Exato. Dia desses eu estava conversando com uma pessoa e ela é SLT e ela já está numa determinada idade e ela começou a falar, eu preciso ter um plano B. E aí eu falei, o que é um plano B? Eu preciso ter um plano B para minha vida, eu preciso resolver fazer alguma coisa, tal. Você pensa em abrir um negócio? Aí ela falou, eu penso, você gosta disso? Você gosta de empreender? Porque é muito isso que a gente fala, as pessoas vão muito na ansiedade e na onda de outras, principalmente quando se fala de franquias. Porque é dinheiro. Né? O propósito é o dinheiro, não é... Porque é o dinheiro. Ninguém entra no negócio para ficar brincando de ter negócio. Uhum. Eu entro porque o meu negócio ele existe porque eu tenho um propósito. Mas eu também tenho que ganhar dinheiro. Né? Eu tenho que ter meu prolabore bem ali, tudo certinho. Ok. Mas só isso não vai bastar, porque senão você não vai conseguir perpetuar isso. Porque são tantos desafios, Lô. As coisas que acontecem no meio do caminho, elas são tão... Eu digo hoje que elas enobrecem muito. Total. Né? Porque você passa por cada coisa. Você passa por sociedade, você passa por sociedades bem-sucedidas, mal-sucedidas, você passa por N situações. Fora as coisas que acontecem na sua vida pessoal. Fora o que acontece na sua vida pessoal. Você passou agora por um grande desafio, você sabe que às vezes a gente tá ali, com aquela coisa, eu preciso parar, mas não tá. Não dá. E aí, quando você não tem essa motivação, esse próprio... Não falo nem motivação, porque, assim, motivação é uma coisa que acaba. Você tem que ter a vontade mesmo de fazer o negócio acontecer, porque senão não vai. Senão não vai. E se você não tem essa coisa assim de, não sei, eu vou fazer porque fulano tá fazendo e ele tá ganhando dinheiro. Aí você tá se espelhando numa realidade que não é tua. E aí, quando você começar a passar pelos primeiros problemas, você vai falar, pô, o que eu tô fazendo aqui? Tava tão na paz. Porque se ilude quem acha que o empreendedor tem uma vida fácil, né? Que é ali postando nas redes sociais, indo pro network, conversando com fulano. Não é isso. Isso é a parte boa. Essa é a parte ótima. É a parte ótima que a gente posta, que ela Os bastidores, ela tem uma certa dificuldade. Eu costumo ver, tem uma pessoa que eu sigo, a Luísa Peleja, que ela fala assim, gente, vocês não sabem, isso aqui não é nem 1/3 do que eu vivo, né? E sobre o plano B, eu já escutei uma vez no podcast, o Joel J falando, acho até que às vezes ele é bem incisivo, assim, ele fala assim... Quem assume o plano B já assume a possibilidade do outro não fracassar. Então, você já está assumindo o fracasso quando você assume o plano B. Eu até entendi porque aí entra nesse lado financeiro, né? Porque assim, se a pessoa tem um emprego
CLT, e ela pode a qualquer momento ficar sem esse emprego, ela tem que ter um plano B. Mas eu também entendo que o plano B pode ser ir para outro CLT, né? Você fazer networking, conexões com pessoas que vão te empregar em outras empresas. Outro que eu adoro, que fala muito sobre esse negócio da diferença porque ele fala, porque toda pessoa que é seletista acha que não é um empreendedor, e no final ele é um empreendedor. Porque a primeira possibilidade que você tem de se tornar um empreendedor é quando você está trabalhando no CNPJ do outro, onde você não tem risco nenhum, não tem nenhuma responsabilidade, e a única coisa que você tem que fazer é dar o seu melhor para aquilo dali ser a melhor experiência da sua vida. Né? Independente, porque a gente vê muitas pessoas trabalhando, só trabalhando por trabalhar. E quando ele fala, todos os meus empregos foram os melhores empregos da minha vida, porque eu me doei, porque eu fiz o melhor. Aí tem gente que fala, eu não sou pago para isso. Isso a gente ouve demais. E aí, voltando a essa questão do caos financeiro, que a gente dá a volta. A gente vai indo. Isso é uma pergunta que eu tenho muita curiosidade, a gente estava conversando isso mais cedo. Quando a pessoa está ali no caos, fazer uma parceria com um psicólogo funciona? Um BPO com um psicólogo? Lu, é isso que sustentou a minha transição. Funciona. Só vai ser bem sincera. Funciona. Funciona muito, a terapia ajuda muito. Porque isso seria um dos passos que, por exemplo, você tem um cliente que está num caos financeiro, não sabe o que faz, vou fechar um negócio. Você já indicou? Já indiquei. Isso é ótimo. Já indiquei porque, assim, tem padrões de comportamentos que a gente, às vezes, precisa mudar. Porque, por mais que ela tenha, pegou ali a consultoria, o melhor consultor, pagou o melhor consultor, pagou o melhor mentor, mas se o padrão dela de comportamento não muda, e se ela não entender que o problema talvez não seja nas pessoas que estão com ela, ou não seja na forma com que ela tá... Ai, meu Deus, caiu aqui. Na forma com que as coisas estão acontecendo por fora, é dentro. Às vezes você pode estar ali conseguindo ganhar dinheiro e de alguma forma você vai fazer aquele dinheiro desaparecer, porque é um padrão de vida que você já vem carregando dos seus pais, dos seus... Não que eu tô falando que a culpa é deles, não tem nada disso. Não. Mas são padrões, a gente carrega no nosso DNA alguns padrões de comportamento que a gente às vezes precisa mudar, e só a terapia para mostrar isso. E como faz bem. Porque antes as pessoas falavam, quem tem psicólogo é doido. Pelo contrário. Não mesmo. Não é hoje, assim. gente, essa semana eu não vivo sem, tá? Não, nem eu. Essa semana eu estava num evento que tinha uma empresária lá, dono de uma clínica de psicoterapeuta, que cuida de psicoterapia do dinheiro. Ela, inclusive, é do BNI também. Cara, eu achei tão legal isso, porque assim, a gente fica realmente com terapia comportamental, mas às vezes um empresário, ele precisa, né, ter uma terapia do comportamento financeiro. Até para que ele tenha para que ele mude mesmo e mude comportamentos mesmo. Porque achei muito legal. Parece que tem um negócio que eu não sei, não vou falar termos técnicos porque não é a minha especialidade, mas eu já ouvi muito falar nisso, que tem coisas que a gente vai repetindo porque é como um vício. Sabe? É como um vício, porque o meu pai passou por isso, meu pai teve... E aí você tem que quebrar esse padrão. Quebrar o padrão é difícil. Então, quando você consegue... Que interessante, né? E tudo isso envolve. Eu já teve cliente que eu pedi, vamos procurar ajuda com esse, porque a gente tinha no BNI também um consultor que fazia a parte financeira de pessoa física. E aí ele envolvia a parte de constelação familiar, ele fazia... o trabalho dele é fantástico. É muito legal, muito bacana mesmo. Porque eu acho que tem tudo a ver mesmo, porque você muda mesmo a mentalidade daquele empresário, né? Porque ele leva muita coisa da pessoa, obviamente, a gente leva muito da nossa pessoa, os nossos valores para a empresa, isso é claro. E os nossos hábitos também. E aí eu faço 2 tipos de terapia, né? Uma que é convencional e a outra que é a terapia que é dali
que é a questão de equilíbrio, de reequilíbrio, né? Da gente se fazer ali a compensação e tudo. E aí, como isso muda, como isso transforma também, né? Não que uma é melhor que a outra, não. Eu acho que as duas são coisas diferentes, são coisas mas complementares. Que complementam, e que, assim, fazem toda a diferença e tem essa coisa do psicológico, muito do psicológico na... Que aí você vê empresário... Por que você vê... Uma das coisas que eu fazia pergunta, gente, por que esse cara ficou tão rico e foi tão fácil para ele? Né? E aí você vai procurando as pessoas que têm bastante facilidade de ganhar dinheiro, que são muito bem-sucedidas, eles têm um padrão de comportamento muito parecidos. Então, se você for olhar, eles são tidos, às vezes, pelas pessoas como pessoas que não ajudam os outros, que não... Mas não é. Não mesmo. Eles têm um padrão diferenciado. E, às vezes, é isso que a gente precisa fazer, mudar o nosso padrão, mudar o nosso... E quando você entende isso e você busca ajuda para isso, o jogo vira. Isso é um diferencial do seu negócio? Você consegue enxergar isso? Eu acho que sim, porque nas conversas que eu tenho, as conversas com os meus clientes, eles começam na coisa do financeiro, daqui a pouco você está ali passou a superfície e já está ali tão aprofundado em algumas coisas que a gente sai assim, gente, mas não é que... Esses dias eu dei uma palestra falando muito sobre essa questão financeira, porque é chato. Eu já entro na minha palestra falando, gente, falar de financeiro é chato. Falar de dinheiro é chato. Principalmente para quem não tem. Principalmente para quem vive no negativo. Principalmente para quem vive com a corda do pescoço. Eu sempre tive... Eu tive uma pessoa que eu trabalhei durante muito tempo, que ela sempre falava, a minha vida ela só funciona se tiver um leão correndo atrás de mim. E eu falava, sério? Como assim? Pra quê? Eu não quero um leão correndo atrás de mim. Também. Por que um leão tem que correr atrás de mim todos os dias? Para eu movimentar, para eu sair da minha procrastinação? É diferente, entendeu? E aí, eu falando isso, né? Que a gente precisa olhar para nossa mentalidade financeira. Ela não pode ser chata mesmo. E tem uma coisa, quando as pessoas estão num momento muito difícil, que elas estão, isso eu falo pela minha experiência mesmo. Quando a gente passa, a gente fica assim, cara, eu não aguento mais isso aqui, eu não quero, tá bom, tá ruim, tá um momento ruim, mas vai passar. Vai passar. E calma, porque não é o fim do mundo, né? Não é o fim do mundo você não conseguir neste momento. Mas calma, porque se você tiver persistência e você entender que o que você faz, você é bom no que você faz, você sabe que o que você faz pode ajudar outras pessoas, então não se desespera. Né? Porque talvez o problema das pessoas seja aquele desespero inicial de ver aqueles números todos meu bagunçados, Deus, né? De ver tá o caos aqui. O caos se instalou, né? E aí vem a ansiedade, não consegue pensar direito. E aí, cara, quando você vai vendo, vai levando, né? Vai tendo ajuda, você vai passando assim, gente, lá atrás eu estava tão desesperada por causa de uma coisa tão pequena. E olha que o que tanto de coisa agora que está acontecendo, que são muito maiores do que aquilo que está... E eu estou dando conta. Exatamente. Né? Então, eu acho que até isso a gente precisa ajudar os empreendedores a terem essa visão. E, sim, se precisar, eu falo, vai procurar fulano de tal, porque ele pode te ajudar. E eu acho que vai ser muito bom para você se acalmar, para você ter mais clareza, né? Para você poder enxergar onde você está hoje, que não é o fim do mundo, e para você começar a traçar a linha de onde você quer chegar. É porque as pessoas... A gente não é o momento da gente. Isso eu aprendi. Isso não é, gente. A gente não é o nosso momento. Sabe que a gente está finalizando, né, gente? Mais uma vez, a gente bate papo. Ó, a Carol já veio 2 vezes aqui, a gente tem assunto. Eu tô aqui, ó, tem muito assunto. Mas vamos lá, Carol, para finalizar, me dá aí 2 ferramentas ferramentas práticas para um empresário antecipar suas crises financeiras. Primeiro de tudo, que eu acho que é o mais importante, separar pessoa física de pessoa jurídica. Sim. Né? Tem gente que, não, mas eu sei mais ou menos. Não, não é mais ou menos, é saber exatamente. Então, começar a separar, até para você saber o que a empresa pode sustentar da tua até para você não acabar com o seu patrimônio pessoal. Exato. Né? Você vai investindo. Exato. Quando você vê, acabou o patrimônio pessoal, a empresa não deu certo, fecha as portas. Ou ao contrário, você acabou com a empresa e...
enriquecer Exatamente. o CPF. A gente tem que ter um equilíbrio ali muito importante, mas em separado, Sim. né? As coisas precisam ser separadas. O segundo é você ter o controle mesmo. Olhar ali todos os dias, dar uma parada, né? Eu sei que no dia a dia é difícil, ou ter alguém que faça isso, para poder você olhar e falar assim, sexta-feira, me dá aqui um relatório que eu quero ver como é que tá aí para a próxima semana, até o final do mês, né? Tem cliente nosso que pede assim, Carol, me dá aí uma visão do que eu tenho até o final do mês aí de pagamentos, para eu entender aqui o que eu vou fazer a partir de agora. Exatamente. Então, isso é muito importante. E se você não tem o controle, se você está chegando boleto pagando e não está fazendo nenhum controle, você fica a mercê e quando chega a crise, você não sabe nem como que chegou aqui, como é que... Mas está entrando dinheiro. Sim, mas e o que está saindo? Você está mensurando? Não está. Então, é fazer. Essas duas coisas eu acho que são muito, muito importantes. É fazer o controle e separar o que é pessoa física, o que é pessoa jurídica, e entender o que da jurídica pode ser pago para... E o quanto vale o seu trabalho, quanto vale a sua hora, quanto que vale o esforço que você está botando ali dentro. Porque tem muita gente também que não sabe metrificar isso e não tira nada. Né? Então, você tem que saber quanto que custa a minha hora, quanto que eu preciso tirar dentro da sua planilha financeira. Do preço. Então, por isso que eu falo, não fale que o preço do outro está caro, porque você não faz ideia do que ele faz, do que ele estudou e do que ele teve que investir para estar onde ele está. Então, eu falo, quando as pessoas... eu não costumo dizer que é caro. Falo, só não é para o meu momento agora, mas ok. Tá tudo certo. Tá tudo certo. E eu vou acrescentar mais duas coisas. Planejamento. Faça um planejamento e contrate pessoas adequadas. E quando a gente fala contrata pessoa adequada, é ou um funcionário interno ou o BPO. Ou os dois. Pessoas com conhecimento para Pessoas com conhecimentos para poder te dar um suporte, né? Querer ajudar os outros muito bom. Exatamente. Né? Você pegar pra uma poder pessoa, te dar um desenvolver... para você poder crescer. Mas você pegar a pessoa com o perfil correto para estar na função correta, gente, não tem melhor coisa do que isso. Pessoal, estamos finalizando. Nem parece, faz 10 minutos. Nem parece, mas estamos mesmo. Ela já tá ali, ó. Tá acabando, tá sorrindo ali, ó. Meu staff tá sorrindo ali. Carol, eu quero que você faça as considerações finais. Então, obrigada, Lu. Estar aqui foi um presente, mais uma vez. Muito obrigada. Eu acho que dessa vez até mais, assim, porque mais leve, a gente podendo conversar de forma muito mais aberta. Né? Quero te agradecer demais a oportunidade, porque eu acho que esse tipo de conversa ajuda talvez até mais do que uma conversa sobre KPIs, né? Indicadores, que a gente traga coisa técnica, porque a gente traz aqui muita coisa que pode ser a sua dor. Pode ser aquilo que você está passando agora e você não tem a menor coragem de falar com ninguém. Mas fale, talvez conversar com as pessoas certas traz ali um alívio. Pode não trazer a solução naquele momento, mas traz um alívio. E você começa a entender que o seu problema não é o maior problema do mundo e você consegue passar e superar ele. É isso aí. Obrigada pela sua presença, eu que agradeço demais a sua presença sempre. Conversar sobre financeiro com você é muito bom, é leve, não é chato, tá, gente? E é essencial, né? Então, obrigada mais uma vez. E para você que está aqui assistindo, curta, comente, mande perguntas que a gente vai responder e compartilhe com quem você acha que tem que estar sabendo um pouco mais sobre financeiro. Até a próxima. Um beijo enorme. Tchau, tchau.